Olá, eu sou Amanda Vilaverde. E eu sou Carolina Roper. E esse é o Apenas Uma Taça, um podcast onde a gente bebe vinho e mostra com pessoas reais que vale a pena sim viver da sua arte. Mas antes de você começar a assistir, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade e segue a gente no Instagram que tá aqui na descrição pra gente ficar mais pertinho. Agora roda a vinheta. Bom, gente, a nossa convidada de hoje tem 34 aninhos, é do signo de Sagitário e ela já confidenciou pra gente que faz piadas ruins. Isso é ótimo. Tá? Isso é importante, a gente gosta de piada ruim. É produtora cultural, escritora, empresária do ramo da beleza e roteirista. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Dandara Barbosa. Ai, sou eu mesma. Dandara, obrigada pela sua participação. É uma honra pra gente ter você no nosso podcast para contar um pouquinho da sua história, dividir com a gente a sua caminhada na arte, né? A gente tá muito feliz, né, Amanda? Sim, demais. E eu já vou começar lançando a bomba, tá? Primeira pergunta aqui, ó. Atenta. Quem é Dandara Barbosa? Nossa, gente, eu sou bem louca. Ai, adoro. Caramba, começando assim. A gente, normalmente, né, a gente tá sempre baseando quem a gente é naquilo que a gente faz. Sim. Aham. E eu acho que não é bem por aí, né? Que a Sim. gente é um monte de outras coisas além também daquilo que a gente faz e que a gente ama fazer, né? Então, eu sou uma mulher que ama samba, que gosta muito de se divertir, de tomar minha cerveja, de ir à praia. E que uma série de coisas foram acontecendo na minha vida e que me fizeram chegar até a arte, me fizeram chegar até aqui, me fizeram chegar até a Carol, né? Que tem um papel importante nisso, daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas eu acho que eu sou uma pessoa que baseia a vida no amor. É meio clichêzinho, né? Mas as minhas primeiras lembranças, assim, de infância são meu pai e minha mãe dançando Bebeto. Juntinhos, né? Eu amo Gira, Bebeto, assim, gente. Ai, muito. Então, acho que é por isso que eu falo de amor, que eu escrevo sobre amor, que eu escrevo poesia e também poesia erótica, né? Que tem Olha! tudo a ver. Caliente. Teremos um episódio mais 18, será? Então, acho que começa aí. Acho que começa assim, com essa infância feliz, com esses pais, né, carinhosos. E aí depois vem os outros atropelos, as outras Sim. coisas, né, que é sagitariana, que, né, faz tudo tudo. Então eu tive uma filha com 15 anos, com 16 anos, que é minha filha Caramba, Luísa, novinha. maravilhosa. Gente, minha filha não me dá um trabalho, não gosta de sair, Ai. é uma fofa. Mentira, Todo mundo tem medo de gente. mim. E aí depois vem eu começo a trabalhar com gerência Comecei a trabalhar, né, numa empresa de fast food Sim. grande, né, dessas que a gente trabalha muito e ganha bem pouco. Ah, sim. E aí, depois, eu continuei, só que eu já fui como gerente, então era aquilo 6x1, trabalhar de domingo a Caramba. domingo, feriado. E eu falei, gente, que isso? A gente não vive, não É, vive. não Sabe vive. como é? Como? Pois é. Como que É. namora? Como que gasta o dinheiro que você ganha? É Como que verdade. você cuida dos filhos, né? Então, mas tudo aconteceu depois que eu me separei, assim, acho que em 2016, já com 20 e pouquinho, Aham. saí de um casamento muito, muito falido, e eu não queria ficar no mesmo bairro que ele, a gente não queria vê-lo Se com esbarrar, frequência, né? Sim. Então, eu vi uma festa pelo Facebook e fui nessa festa. E era uma festa de um grupo, que eu acho que o grupo era Gordinha Carioca, algo assim. Aham. Então, era uma festa de um grupo que era sobre mulheres, sobre pessoas gordas. Aham. E aí, quando eu cheguei na festa, e eu moro em Santa Cruz, né, ainda, né? Bem na Zona Oeste, extrema Zona Oeste. E aí, foi uma das primeiras vezes, assim, que eu saí pra longe do meu bairro, assim, eu não tava no entorno. Sim. Acho que foi Magalhães, não sei se vocês conhecem, Aham. Zona Aham, Norte. sim, conheço. Acho que é Zona Norte já, ou é Zona Oeste ainda, Eu não acho sei. que é Magalhães Bastos, você tá É. falando? Eu acho que é Zona Norte. Eu Acho que já é. acho Se não que é, tá Eu quase. acho que já é. Se não é, tá quase. E aí, eu lembro que eu cheguei nessa festa, e aí tinha... E eu nem era muito gorda nessa época, né? Aham, Porque, na aham. verdade, eu tinha um marido que ficava me chamando de gorda o tempo todo. Horrível Mas eu isso, vestia, né? sei lá, 46, 44, 46. Sim, Gente. aham. É. Não é mesmo. E aí eu tava lá com o meu biquinão e as mulheres maravilhosas com os biquínis pequenininhos, sabe? Aham. E ali foi que começou.
Porque foi ali que eu comecei a pensar corpo, pensar raça, pensar o amor. E aí, é a partir desse momento que vão chegando pessoas que vão me estimulando, né? Que vão me potencializando. E aí, eu chego nos meus projetos, assim. Então, só voltando, quando você, naquele princípio que você trabalhava naquela rede de fast food, você nem pensava em escrever, assim, nem Não, passava na sua cabeça. Você não não, tinha noção não, do talento ali que tinha escondido ali. Não. Eu sempre fui uma criança que gostava muito de ler. Inclusive, agora eu tô devendo um pouco isso. Porque os livros estão lá me olhando e eu não tô fazendo nada com eles. Mas eu sempre fui uma criança, adolescente, que gostava de ler. Mas eu não tinha essa coisa de achar que eu era escritora, sabe? Que às vezes eu ainda duvido, às vezes um pouco, mas eu sou sim. É isso aí, é isso aí. Ai, não tinha na minha família. O meu pai era técnico de telecomunicações, minha mãe era dona de casa, mas tinha feito técnico de contabilidade, então não tinha também ninguém na minha volta que despertasse para essa coisa da arte, seja lá como, né, de qual maneira for, né? E aí foi uma coisa que essa separação, né, e esse evento que você foi, esse foi o marco para você começar a se conhecer e aí Sim. eventualmente se enxergar nesse lugar de escritora. Você se enxergava escritora já nessa época ou foi uma coisa do tipo, não, eu quero falar o que eu tô sentindo, botar para fora? Foi exatamente isso. Foi exatamente falar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, né? E aí eu comecei a escrever no Facebook. Começou né? como um desabafo, então, na real. Assim. Começou como, tipo, contando minhas histórias. No seu perfil pessoal. Escrevivências, no meu perfil pessoal. E aí foi, né? E eu, no início, eu falava muito sobre autoestima e sobre como eu me sentia uma mulher gorda, bonita, né? Que aí, porque você começa a se espelhar em pessoas que são parecidas com você. Então fica muito mais fácil pra você, assim, desabrochar, né? Sim. E sair dessas amarras, né? Que a sociedade tem um monte. Sim. E que se a gente ficar presa a isso, a gente consegue viver, né? Então, aí eu comecei a escrever sobre isso. Aí depois eu comecei a escrever sobre meus dates. Porque, gente, a minha vida é engraçada, de verdade, assim. Então conta pra gente. Eu tenho uns dates, assim, engraçados. E aí eu comecei a ir falando sobre isso. E quando eu vi, já tinha 17 mil pessoas me seguindo no Facebook. Nossa, foi um né? sucesso, foi um boom. Foi crescendo, assim. Eu postei uma foto que viralizou, que chegou a 20 mil curtidas. Caraca. Uma foto que eu era careca ainda na época. Ela teve a coisa do cabelo também, de se libertar do cabelo. Ai, já fui careca também. Tô louca pra ficar de novo. Muito passava... bom, né? Ai, Nossa, lindo, é muito gente. bom. Eu passava máquina zero baixa, era tipo ficar brilhando, assim. Meu Deus. E aí eu postei uma foto de fio dental na época, né? E aí viralizou, e aí tinha também um texto assim, né? Todo, sabe, militei, né? Sim, certíssima. É um negócio do empoderamento, né? Sim, e aí foi essa rede, né? Como essa rede foi crescendo, foi chegando outras pessoas que foram me potencializando e abrindo mais ainda minha mente. Sim. E aí eu comecei a escrever e acreditar, né? Que eu escrevia, que eu escrevo. E tô aí escrevendo até hoje. Sim. E aí, quando você começou, né, a escrever essas histórias e você via as pessoas se identificando, a partir dali você começou a escrever outras histórias, né? Questão de ficção, os contos que você falou. Como é que foi o início dessa escrita desses contos e dessas histórias? A ficção tem pouco tempo. Começou agora. A ficção começou agora. Eu sempre escrevi muito baseado na minha vida mesmo, né? Em todas as gracinhas que o universo me manda, boas e não tão boas. E também na vida das minhas amigas, né? Naquilo que aqui tá acontecendo. Uma época eu fiquei escrevendo para uma... Não sei como é que chama. Não é uma empresa. Mas o nome é prensa, é tipo uma revista eletrônica. Sim, então legal. eu tinha uma liberdade, mas tinha que escrever sobre coisas específicas, né? Então, assim, acontecia alguma coisa relacionada a corpo, relacionada à autoestima, algo que tava bombando, eu ia lá, escrevia, mandava. E aí foi uma das primeiras vezes que eu fui paga, assim, pra escrever. Gente, dá um negocinho, não dá? Dá uma emoção, assim, não caramba, dá? gente, estão me pagando pra eu escrever, que massa. Estão me valorizando. É Sim. isso. Mas Isso é aí muito foi quando bom. eu comecei a sair um pouco dessa coisa de falar, não só de falar, mas de estar inspirada na minha vida. Foi quando eu começou a abrir, assim, os horizontes, né? Sim. E o roteiro, né? O roteiro é mais atual. Eu escrevi um conto, uma brincadeira. Escrevi um conto pra uma amiga minha, que ela tava numa coisa de conto e tal. Aí eu escrevi um conto, mandei pra ela, ela adorou. Aí eu falei, vou abrir mais esse conto aqui. Aí fui, melhorei ele e tal. E aí conheci a Carol.
Foi. num evento. Foi. Né? Na verdade, foi no No Instagram, né? centro. Eu já seguia a Dandara no Instagram. E aí ela postou uma foto que ela tava no bairro onde eu morava, em Quintino City. E aí eu falei assim: ai, não acredito que você é de Quintino City, vamos tomar um café. Mas assim, totalmente sem pretensão. Eu falei assim: ai, jamais ela vai me responder. Nunca! Falei, nunca ela vai me responder. Aí passou um belo dia, quando eu vi ela, que ela me respondeu, eu falei, meu Deus, ela me respondeu. Aí eu falei, ai, vamos marcar e tal, e de verdade. Aí me chamaram para um trabalho que era voltado, era no Dia da Mulher, né? E era voltado para o público feminino, né? Trabalhava em ponderamento, falava de vários assuntos. E aí a produtora me pediu uma indicação e foi na hora, assim, pá, Dandara. Falei assim: olha, tem essa menina aqui, ela é maravilhosa, não sei o que, não sei o que. Aí fiz a ponte, ela foi onde a gente se conheceu pessoalmente. Que legal, Olha gente. que loucura, como é que é o universo. Uhum. E aí a gente foi nesse evento, a gente super se identificou, voltamos juntas para casa de Uber. Sim. E aí a gente foi conversando, e aí é o que ela vai contar agora. Aí a gente foi conversando. Aí ela, eu não lembro em que ponto foi. Só sei que ela falou assim: Dandara, você é roteirista. É, Eu acho que eu tava contando das histórias, né? das histórias. Tal, da história do conto, que é a da Laura. É, Enfim, aí não eu sei falei, se falei de uma gente, websérie pra você. Acho que foi isso acho que foi isso, a gente tem um jogou. projeto de uma websérie na produtora. E eu falei assim, cara, eu queria muito que você ajudasse a gente, porque você é escritora. Aí ela, não, eu não sou escritora. Eu falei, você é escritora Ela, sim. você não sabe, você tá sabendo agora. É, eu falei isso Você pra ela. Eu Não, falei, você falou, você é roteirista, foi. roteirista. Aí eu falei assim, você escreve roteiro? Ela falou assim, não. Eu falei assim, mas você é roteirista, porque você escreve a história. Só tá faltando a parte técnica do roteiro. Aí ela falou assim, será? Eu falei, óbvio que você é roteirista. Aí foi quando Aí eu ela... já comecei a falar das histórias que eu tinha na minha cabeça, de uma que eu tinha escrito. Aí a Foi. gente já foi trocando, aquilo deu, né, uma Um gás, animada, né? deu um gás. Aí eu realmente dei uma melhorada na história e me inscrevi no Roteiro de Mãe, que é um edital da Sara Duarte, Uhum. que é uma vez no ano, que eu não acho que é para iniciante, mas é também para iniciante. Aham. E aí eu fui semifinalista, e eu fiquei tipo, gente... E ainda fala que não é roteirista. Olha, Vê. ai, não sou Ah, não. não sou Eu fiquei tipo, ai roteirista. meu Deus. Tô aqui na eu sou semifinal, mas roteirista, nem sim. sou, Tá sabe? vendo? Sim. É, sobre E- isso. E como as coisas também vão, né, se organizando, óbvio, né? Que eu comecei, o algoritmo também ajuda. Eu Ah, comecei a sim. seguir vários Instagrams de roteiro e tal. E aí caí no Instagram da Ana Pacheco, que é uma roteirista maravilhosa, e ela tava dando um curso que naquele momento, né? E nem neste momento agora eu estou podendo pagar. E aí, mas ela tinha colocado lá que haveria uma possibilidade de bolsa, que mandasse um e-mail. Aí eu mandei um e-mail, ela me deu a bolsa, e aí eu fiz o curso de roteiro com ela. Inclusive, ela é maravilhosa, foi ótimo o curso, legal. acabou Ai, que já. maravilha. E foi algo que, tipo assim, parece que quando a gente. Não quando a gente acredita, né? Que também fica uma coisa tipo, só basta acreditar e a gente sabe que não é, né? É. Que não é tão é. simples assim, É. né? Ainda mais pra gente. É. Mas quando a gente também. Quando o nosso axé tá voltado pra isso. Sim, a gente vai se né? movimentando, né? A gente vai se Uhum. movimentando, né? E Exu vai ajudando. Com assim. certeza. E quando você começou, então, vou fazer um curso, quando você entendeu que era aquilo ali, sua família nisso, assim, te apoiou? Como é que foi? Apoia. Então, a minha família apoia, porque eles já viram que eu tô aí, né? Tipo, o Uhum. Wakanda começou pequenininho e tá enorme. O Wakanda é um dos maiores eventos pretos do Rio de Janeiro, né? Uhum. E É um projeto seu? é meu e do Jonathan Raimundo. É meu e do Jonathan Sim. Raimundo, Jojo. E esse foi o primeiro projeto que você fez como Sim, produtora O cultural? primeiro. Foi aí que você se descobriu produtora cultural Com também? certeza. Ainda estou me descobrindo. E como que é? né? Como que é esse... Conta pra gente, explica pra gente o que é o Wakanda. Ah, É. Então, o Wakanda é uma celebração à melanina, um evento de protagonismo negro que começou como um piquenique no Parque Madureira, só pra Legal. gente sentar, conversar, sair do Facebook, né? Dar, Aham. como diz o Jonathan, dar voz e dar mãos e abraços, aquela coisa de ficar só se lendo. Inclusive, eu não conheci o Jonathan, eu só Aham. conheci o Jonathan pelo Facebook. Aí ele criou o evento, me chamou no Messenger. A gente não Uhum. tinha nem WhatsApp um do outro. Nossa. E ele falou assim, Dandara, me ajuda a organizar isso aqui? Eu falei, ajudo. Aí a gente se conheceu no dia do evento, lá no piquenique. Era piquenique mesmo, cada um levava Legal. uma comida. Aham. A caixa de som dessas que a gente tem em casa Sei, mesmo. sei. Que dá pra levar pra lá e pra cá. Aham.
E aí, o primeiro foi umas 40 pessoas. Aí, no Sim. segundo, Nossa, já bastante foram gente. 100. Nossa. No terceiro, o pessoal lá do Parque Madureira já quis expulsar a gente, que a gente tava atrapalhando. Porque tava Aham. muito cheio, né? Muita Sim. gente, né? E Não, mas já aí... começou com bastante. 40 40 pessoas, eu acho que já pessoas? começou com bastante É. gente. Então, assim. mas é porque a nossa rede, né, já estava movimentada, né? Ah, Falando, sim. né? Aham. E nessa época eu falava muito sobre raça também, né? Além de falar sobre corpo, gordofobia, também falava sobre racismo, Aham. contava os dates, né? Então a rede estava movimentada. Então a galera queria mesmo se conhecer, né? Sair daquela coisa de estar liliano e ver essas pessoas, né? Uhum. E ver que essas Sim, pessoas existem. sim. E aí começou assim. E agora virou um festival, né? De música. Aham. A gente traz sempre uma galera independente. Ai, que Aí também tem legal. o samba, óbvio, né? Que tem que ter samba. Tem É. DJ tocando charme. Eu vi os Tem vídeos, um vocês espaço. dançando. E é uma festa, assim, para toda a família. Tem um espaço quilombinho, que é um espaço maravilhoso, afro-referenciado para a infância. Ou seja, ela tem contação de história, sabe? Um espaço que para as crianças legal. mesmo. Aham. Que não paga, né? Os pais chegam no evento. A gente está fazendo no Viaduto de Madureira agora. Inclusive, o próximo é dia 16 de julho. Então, Dia por favor. 16 de julho, aí, Isso, viu, o gente? próximo. Já Anota, anotem gente. que tá logo aí, né? Tá É. pertinho, batendo na porta. É. Sim. E acontece em que período do dia? Manhã, tarde, noite ou o dia Então, inteiro? começa 2 horas da tarde, vai até 10 horas da noite. Normalmente passa até um pouquinho, Uhum. mas são mais ou menos 8 horas de evento, assim. Legal. E como é que é essa experiência de produzir um evento que já Então. começou considerável, né? E É. agora tá Gigante. gigante. Então, tem 2 etapas, né? Que é a etapa de você entender que não é mais um piquenique. E Aham. isso é pra gente, né? Porque a gente passa até por um lutinho, assim, de tipo, ai, mas não era tão uma coisinha assim, né? Pequenininho, Íntima, a gente, né? família. Mas, gente, as coisas evoluem, né? Sim. E as pessoas que estavam lá no início, que às vezes tem até umas shades, às vezes jogam umas shadezinhas falando, ai, o Wakanda não é igual era antes. Gente, Ah, mas você mas também é não isso. é igual era antes, né? É Exatamente. isso. De 2018 pra cá, você também Pelo se amor de modificou. Deus, é. Mas a essência é a mesma, uma festa pra família toda. Vai o Uhum. avô, a avó, os Ai, que filhos, legal. os netos. Todo mundo é muito bem-vindo, mas é óbvio, é um evento de protagonismo negro, né? Sim. Então, assim, brancos tenham modos. Os artistas que se apresentam nesse evento, como funciona? Eles se inscrevem em algum lugar? São pessoas que você convida, que você Não, conhece? normalmente a gente convida, né? Tem o Wallace Silva, porque agora a gente tem uma equipe, né? Aí não é Ai, mais eu e o que Jonathan. chique! Não, tem uma Uhum. equipe. O Rafael, o Marlon, o Wallace. Aí cada um vai fazendo sua parte. O Wallace toma conta dessa parte de artista e de tal. E de Aham. cachê, né? Porque a gente, né, tem que pagar as pessoas. Ah, que bacana. E olha, sim. é bom, mas dá um trabalho. Dá, E tipo assim, né? e a gente também se descobrir produtor, né? Porque a gente teve que aprender. Sim. Porque foi, tipo, o negócio foi que a gente saiu do piquenique. Uhum. Aí um amigo nosso, né, fez a ponte da gente ir pra Arena Fernando Torres. Ali em Madureira. Dentro Aham. do parque mesmo, no Sim, Portão sim, 4. sim. E aí, quando você chega num lugar, né, oficial, aí você já começa já a se deparar com as burocracias, né? Sim. Então a gente foi aprendendo mesmo, assim, na Na garra, né? Na Trabalhando. garra, fazendo. Sim. Mas, Sim. cara, e assim, modéstia à parte, a gente organiza um evento bem legal, bem massa. Ai, que As pessoas mara. ficam muito felizes. Tem gente que viaja, tipo, vem de Minas pra Aham. cá, Nossa, sabe? Ficam aham. atentos. A gente tá tentando aí, né, chegar nos patrocínios pra poder fazer o evento com mais tranquilidade e com Uhum. mais frequência. Sim. Esse vai ser o primeiro do ano ainda. Ah, sim. Vocês fazem uma média de um por ano, digamos, mais ou Não. menos. Ou depende? Então, a gente fazia pelo menos uns 4 por ano. Era de 2 em 2, até mais, né? Era de 2 em 2 Uhum. meses, dava Aham. 4, 5, porque apesar que sempre tem aquele mês que não faz, né? Sim. Uhum. Aí fica maior, não fica 2 meses, fica Sim. um espaço maior. Aham. Mas esse ano, o primeiro vai ser agora em julho, Aham. e aí o próximo vai ser em novembro, assim. Então, esse ano provavelmente só vai ter 2, né? Uhum. Sim. Mas o futuro, às vezes, revela surpresas, então... É, sobre isso. O que eu sei é que o de julho já tá chegando, e novembro, com certeza, que é, né, o mês da consciência negra, e aí a gente vai É. estar preparando algo, assim, bem legal. Ai, que Legal. bom. Queria que você falasse pra gente também do seu outro projeto, A Voz da Comunidade. A voz da comunidade. E eu queria saber, esse projeto é totalmente seu? Você trabalha como produtora apenas? Eu vi que você também faz as entrevistas. Aham. Como é que surgiu essa ideia? De onde veio essa sua iniciativa de criar esse projeto? E o Uhum. que ele é?
Olha, esse é o projeto que bate no meu coração, né? Ah! Esse é um projeto meu, eu criei, mas eu tenho um parceiro que é o Wallace Silva, que é também o que cuida lá dos artistas Sim. no Academia Madureira, é meu Uhum. irmão, meu parceiro de vida. E aí eu lembro que eu tava pensando em algo que fosse, né, audiovisual, né? Um Uhum. podcast, não sei, no YouTube. Eu tava Sim. pensando em fazer o quê de diferente, o que ainda não tem, né? E Aham. aí veio na minha cabeça, assim, essa coisa de caramba, a internet tá cada vez mais jovem, né? Sim. A internet tá cada vez mais. Até jovem demais, né? Que tem até Aham. gente já Exatamente. dando alertas, tipo, gente, cuidado com essas é. crianças dançando aí na frente da câmera. É. Então, eu pensei, cadê, né, a gente, enquanto visão de mundo, pensando uma visão de mundo africana, né? Uhum. Saindo dessa coisa da colonização e do Ocidente, Sim. tem uma importância muito grande os idosos, né? Que a Sim. gente chama de griot. Então eu fiquei pensando, caramba, cadê essas pessoas que não estão. Que a gente não tá vendo elas falando, né? Que a gente chama de biblioteca viva. A Aham. gente fala aí que tem que pedir bênção, a gente reverencia, mas cadê eles, né? Sim. Então eu costumo dizer que a voz da comunidade vai ser, espero que aconteça, é um patrimônio imaterial, porque assim, são pessoas que já estão já nos seus 60, 70, contando suas vidas, contando suas memórias, contando suas perspectivas sobre amor, sobre amizade, Aham. Muito sobre. legal. É bem bonito. Então, é assim, é entrevistando as pessoas mais velhas da comunidade. Só teve uma temporada por enquanto, que aí eu fiz no meu bairro, né? Sim. Que o nome do. Eu moro em Santa Cruz, é o bairro maior, mas eu Aham. moro num subbairro chamado Urucânia. Uhum. E aí eu entrevistei 4 mais velhos que são muito importantes, assim, para a formação da minha comunidade, né? Sim. Que foi meu pai, Djalma Barbosa, que ele é uma graça, esse homem. Ai. E ele veio falando muito sobre a importância da moradia, Uhum. de como é importante a gente pensar em ter casa, né? Sim. E é algo que às vezes a gente fica nessa de, ai, não é Aham. importante, mas, gente, é importante sim. Sim. A gente tem que pensar que, sobretudo, o racismo também. O racismo, ele vem também, é sobre terra, né? Sim. É sobre sim. espaço, é sobre Exatamente, território. Sim, Né? sim. A África é um território que riquíssimo, né? O continente africano. Enfim, aí ele vem falando sobre isso, aí vem o seu Jamir, que é Jamir Clemente, que é um senhor também que iniciou lá a minha comunidade, quando ainda tudo era mato, literalmente, né? E aí ele vem falando de amor, né? Sobre o amor que ele teve com a mulher dele, e as histórias engraçadas, que eles dois saíam e gostavam de beber, uma vez caíram dentro do valão. Então, Meu assim, Deus! a gente dá uma risada boa. Meu Deus! Entrevistei também a Edna Tomás, que ela é uma das primeiras Iaiá-Lorixá Ai, do meu bairro. Então, ela vem falando sobre essa perspectiva, né? Sobre religiosidade, sobre espiritualidade. Eu falo muito das benzedeiras, né? Pergunto a ela, porque a gente quase não vê mais, né? E ela é benzedeira, né? Ai, então, a gente conversou bastante sobre isso. E o último, gente... eu ia falar, esqueci não. A dona Sula, que é uma senhora que tomava conta das crianças para as mães poderem trabalhar com um preço bem reduzido, assim, né? Uhum. Então, tipo, aquela mãe solo que não tem com quem deixar o filho, ficava com a dona Sula e aí pagava um valor pequeno que desse para ela pagar. Não tinha um valor fixo. Estabelecido, Era né? de acordo Quanto com você o que pode, você né? poderia pagar, né? E aí, conforme essas mulheres também iam melhorando, elas iam aumentando o valor por elas mesmas, né? Então, a dona Sula estava ali maternando crianças e mães também, né? Porque eu acho que a gente, enquanto mãe solo, também ficou muito carente, né? Muito. Então, a dona Sula, ela tinha uma visão, eu falo que essa mulher era visionária, que em vez dela ficar nessa de quem matou pariu, Pariu Mateus, que embale, ela falava assim, não, deixa que eu vou embalar, vai sair, vai se divertir, vai curtir, vai pra praia. Não precisa buscar seu filho hoje, não. Vai namorar, vai fazer alguma coisa. Tá trabalhando muito. Maravilhosa. Então, Nossa. ela tem uma importância. E ela cuidou do meu filho também, né? Aham. Logo que eu me separei a primeira vez, meu filho tinha 8 meses. Sim. Então era, né, Muito nenenzinho. Muito. Então meu filho chama ela de vó, né? Uhum. Eles têm uma ligação, assim, de amor, assim. Ela apresenta pra todo mundo, esse aqui é meu neto. Eu que criei, esse aqui é meu neto. Quando ele vai embora, ele fala, te que amo, legal. vó. É um projeto bem Bonitinho. afetivo, né? Um projeto bem afetivo. Não, os 2 projetos, assim, são muito, muito interessantes. E os 2, você teve gente junto com você, né? Assim, tomando a frente.
Você acha, assim, que pra realizar esses projetos é importante, assim, o networking, assim, Ai, sim, com certeza. né? Ter o O contato com network de você pessoas. ter contatos, mas e de você ter pessoas que você confia, né? Que você acredita. A gente não faz nada sozinho, né, É, sim. gente? Algumas coisas, talvez. Mas, É. mas agora falando sério, né? Ainda eu acho que principalmente nessa coisa do audiovisual, Sim. da arte, até da escrita também. Agora a gente tá vendo que cada vez mais tá crescendo os coletivos literários, né? A gente Nossa, precisa se sim. juntar mesmo pra fazer uma força. Ainda mais a gente que é preto, gente. É. Tem que juntar mesmo Pra gente é sempre um pouquinho mais Mais difícil, né? complicado, Uhum, né? sim. Do que o normal. Então, tá com essas pessoas que acreditam, né? Porque também tem essa coisa da gente estar sempre duvidando um pouco. Eu tô sempre um pouco duvidando. Tipo, ai, gente, será que isso vai dar Aham, certo? Será que aham. vai? Não. Ih, não deram essa ideia maravilhosa, Wallace. Pô, tá louco, essa ideia é maravilhosa, cara. Não. Vamos, eu vou fazer com você. Eu tô contigo nessa. Aí ele que filmou, ele que editou. Ai, que legal. É bom a gente tem que se cercar de pessoas assim, né, que Sim. têm o mesmo ideal. Porque é uma coisa que a Sim. gente fala muito aqui no podcast, é a autossabotagem do artista. É. A gente se sabota o tempo inteiro. Acho que Não, não mas tem um artista que não se Eu sabote, acho que legal né? que ela, mesmo se sabotando, ela teve coragem de botar ali na rede social, botou a Isso. cara dela Sim. e aí ela começou Ela a foi ganhar seguidor, seguindo, assim. é. Às vezes a gente Sim. duvida da gente e não faz, não anda. Ela, É. não sei, mas vou jogar É, ali. vamos Vou ver. jogar. Isso é muito legal, Vamos né? ver o que, que vai dar, Foi né? isso que eu fiz com o roteiro. Eu falei, não sei, mas vou mandar, né? Aí Isso. mandei. E aí a gente teve 2 aulas de desenvolvimento. Todo mundo que mandou. Foram mais de Uhum. 50 projetos. Aham. Dividiu, né? Acho que foram 5 por aula, 5 alunas, 5 pessoas, né? Uhum. 5 roteiristas. E aí nós tivemos essas 2 aulas para desenvolver mais o roteiro e enviar um projeto final. Uhum. E aí, nesse envio, foram 18 semifinalistas. Dos 50, foi para 18. Aham. E aí, quando eu vi que eu tava entre os 18, eu falei, Caraca. sério isso? Ah, Nossa. gente, não é possível. Mas é muito bom, né? É uma Mas sensação, a né? gente não é engraçado essa coisa de não acreditar, Sim. tipo... Eu ainda tava meio tipo assim, mas nesse tem muita gente que já tá escrevendo há um tempo Uhum. também. Então, se eu não ganhar, tá ok, né? Se eu não entrar, né? Sim. Como ali entre os 18, tá ok. Óbvio que não Aham. ia tá ok, mas... É, a gente já vai se Aí, consolando na hora que eu antes vi, eu de falei, saber o resultado, né? Exatamente. É. O A Voz da Comunidade, eu entrei num edital, né? Chamado Cultura na Rede. Aham. E aí, o A Voz da Comunidade, eu escrevi pra esse edital. E aí também entrou. Aí a gente legal. gravou a primeira temporada. Mas foi um edital muito pequenininho, né? Não deu pra fazer do jeito que eu gostaria. Aham. Eu acho que eu tô aí de olho nos próximos pra fazer algo, Mas sabe? já é um auxílio maior, mais bacana elaborado. também, né? Mas Sim. pelo menos já existe. Vamos dar um pontapé, assim, inicial, Isso, né? isso. É isso. É bom que já fica a dica aí pro nosso público. Uhum. Quer fazer um projeto, vai atrás de edital, porque existem leis de incentivo à cultura. E é um caminho, né? Sim. Embora as pessoas achem que a gente tá mamando na teta do governo, não, queridos. Não. Tá? É previsto em lei, a gente tem incentivo à cultura, que a cultura faz parte Exatamente. do que tá lá na nossa Constituição. Sim, e eu acho que a gente tem que falar mesmo sobre isso, porque Sim. acaba que quem tá sempre ganhando são as mesmas pessoas. Aham. E aí ficam sempre nesses projetos aí, nesse eixo, né? Centro, Zona Sul. Isso, exatamente. Então, a gente tem que ficar atento e fazer coisas pra cá, né? Zona Norte, Zona Oeste. Sim, com certeza. E pra que venham outros artistas também, né? Sim. Porque a pessoa tá lá e fica pensando, será? E tu fala, olha, eu sou de Santa Cruz. Eu tô, opa, tem uma de Santa Cruz lá, então também vou. É isso aí, porque Ah. as pessoas acham, não, gente, eu moro aqui em Santa Cruz, não é pra mim. Isso é só lá na Zona Sul. E não, Uhum. gente, pelo amor de Deus, não. De forma Só que alguma. faltava isso, né? O exemplo pra pessoa ver. E pra pessoa conseguir se espelhar. E, Dandara, eu queria saber de você, como é que você enxerga o mercado de trabalho? Você acha que, assim, tem um caminho pré-determinado pra conseguir chegar onde você quer chegar? Ou você vai meio que sentindo? Como é que você sente o mercado de escritora, o mercado de produtora cultural e de roteirista agora que você tá iniciando? Olha, eu acho que com dinheiro Com dinheiro tudo, tudo fica mais fácil, mas sem dinheiro, Ah. a gente tem que fazer o quê? Acreditar e fazer macumba também, né? Ai, gente? adoro! Tem que botar. Quase cuspiu o vinho. A mulher avisa quando for mandar uma dessa, É. eu não pego nem a taça. Né, pra avisar. Imagina, tipo, cospe tudo. Não, mas Ia ser um gente, meme. falando sério, fazer simpatia, entendeu? Conversar com mas os é. amigos. Não, É. contar com o fator sorte Sim. e tentar as coisas, tipo. É.
Eu me inscrevi em um monte de concurso literário esse mês. Vários. Ai, que Eu maravilha. tô indo, ó. Eu tô É indo. isso, vai se jogando. É. É, Comecei a sabe- escrever meu livro, finalmente. Ai, comecei adorei essa notícia. Comecei bem no início, acho que só tem o título, né? Não, mas já tá Era uma ótimo. vez. Isso. Já é o início. Já é o início, já tá movimentando essa área do livro, Ai. que eu acho incrível. Gente, é porque vocês nunca Sim. ouviram as histórias da Dandara. Quando ela me contou naquela viagem de Uber, Amanda, eu fiquei assim, ó. A gente tem que marcar um dia Gente, só pra é. histórias. Um podcast especial. É perfeito. E eu cheguei em casa, na mesma hora, eu mandei um áudio pra Júlia. Júlia é a nossa diretora, que tá ali sentada, briga com a gente. E ela é minha sócia da produtora. Eu falei assim, Júlia, você não sabe que eu acabei de conhecer. A Dandara, ela tem várias histórias, não sei o quê. Vamos escrever roteiro, vamos fazer filme, não sei o quê. Não sei o quê. Eu fiquei tão animada, nós tão animada. E eu fiquei chocada quando ela falou assim, não, eu não me enxergo como roteirista. Pelo eu não me amor enxergo de Deus. como escritora. E eu falei, pelo amor de Deus, você é, e você é perfeita a história. As histórias são incríveis, assim. São coisas que você não vê sempre. Não é mais do mesmo que tem aí. Uhum. É totalmente diferente. Aí não tem como não ser. Não tem como não ser, Dandara. Não tem. É, E, e ó, aí, eu a esqueci de... Ah, não. Pode falar, pode falar. Não, eu esqueci de contar que eu entrei num projeto agora, que é essa coisa, né, que vai acontecendo. Aham, Que num desses Instagrams de roteiro, aham. não lembro qual, alguém colocou desse projeto chamado Minha Vida Dá um Filme. Não sei se você chegou a ver. Eu já ouvi falar, já ouvi falar. Que é um projeto para mulheres da América Latina no audiovisual, né? Uhum. Para que as mulheres sejam protagonistas da sua própria história. Então, não necessariamente você precisa ser roteirista, você só precisa ter Contar uma sua história. vida Uhum. que você é. Por que a sua vida dá um filme? A pergunta que você preenche no formulário, né? E aí eu preenchi, e no Brasil ia para América Latina. Então, assim, né? Vários países. Sim. No Aham. Brasil seriam 30 escolhidas, mas no total são 100 mulheres. E aí eu fiz, né? E aí é aquilo, né? Eu mandei, eu falei, gente, mas será que os meus dates, né? E as Aham. coisas que eu invento, que eu apronto É. aí, dá um filme mesmo, né? Mas se não for também, tudo bem. Não, ganhei, tô lá já. Não, eu achei que ela fosse falar assim, não, mas se eu não for também, tudo bem. Ah. Porque, né, eu tô começando agora, ela ganhou. Ganhei o Maravilhosa. negócio, tô lá E fazendo ainda, laboratório. Não sei se eu Não sou. sei se eu pelo sou. amor de Deus. Não, Ah, essa mas pergunta que não gente, cala, a gente tem que Dandara. parar com isso. Você agora se enxerga como escritora, Com certeza. como roteirista, bom, como Com produtora. certeza. É isso. E como é que você consegue... A gente sabe que você também trabalha no ramo da beleza, certo? Como é que você consegue conciliar isso tudo? Porque além do trabalho, ser empresária Aham. do ramo da beleza, ainda tem um monte de projeto, um monte de coisa que você se inscreve. Como? Gente, eu amo empresária, é ótimo, né? Mas eu dei uma segurada com a coisa de vender os cabelos, né? As perucas, Aham. né? As laces. As Não laces. pode. As meninas falam que não gostam de falar peruca. Gente. Peruca, é Super, é lace. lace. Não, agora eu dei uma segurada nessa coisa das laces. Tá tipo em stand-by. Uhum. Mas é algo que eu pretendo voltar e investir também. Uhum. Porque é algo que eu gosto, que eu amo e que eu acredito, né? A gente tem essa coisa da mudança, né? Sim. E da praticidade, né? E também tem um pouco de... Hoje até que não, hoje já diminui bastante. Mas tinha, assim, uma questão de um preconceito, né? Sim. Hoje não, hoje a gente já tá vendo aí vários artistas usando. Então tá um boom Sim. mesmo nesse mercado, desse Sim. ramo. Então, Sim. assim, por enquanto tá paradinho esse projeto. Mas é algo que eu pretendo voltar e fazer. Mas eu quero lançar minha própria linha, assim. Eu quero aprender a fazer e construir as minhas próprias leis. Ah, Se não legal. importar Ai, que mais. tudo. Sabe? Legal. Fazer e tal. Tem uma menina aqui no Rio, que eu me inspiro muito nela, que ela resolveu fazer desse jeito. E aí ela vende até o curso e tal. Aham. Massa, interessante. acho que é Juliana Marinho o nome dela, uma fofa. E aí eu quero ir nessa linha, assim, Aham. sabe? Uhum. E De esse vender aquilo que eu uso. Aham. E esse projeto, ele tá meio que engavetado por enquanto, porque você tá se É. dedicando exclusivamente pra arte, né? Sim, tô me dedicando a isso. Esse ano a gente tá acreditando muito que o Wakanda em Madureira vai alçar voos maiores. A gente tá Sim. com uma ideia de um projeto assim, sabe? Meio megalomaníaco, Aham. assim, pra novembro, Sim, né? adoro. Adoro essas ideias mais loucas. E aí não dá pra pegar tudo, gente. Não dá pra Sim. fazer tudo. Sim. Tem uma coisa que isso é muito sobre raça, nessa coisa de mulher preta, forte, guerreira, que dá conta de tudo. Gente, não caiam nessa, a gente não dá conta de tudo, né? É. Então, assim, a gente fala do estereótipo, mas a gente fica tentando alcançar o estereótipo. Uhum. Aham. Gente, eu não tento alcançar. É como eu fico zoando com meu namorado, que eu adoro ficar na horizontal. Gente, eu amo ficar quietinha, deitada, tomar uma cervejinha, Muito ir pro bom. samba. Na paz. Então, assim, não dá pra fazer tudo, não dá pra
ter vários projetos e ainda mais esse do cabelo. Não dá pra fazer tudo, não vou conseguir. E eu ainda tenho 2 filhos, ainda tenho um namorado que eu amo, amor, te amo. Ai, Se quando for pro Ice namoro... Não acaba Não, Não que acaba isso, não, que gente. Vai isso? acabar nada. É, Sai pelo amor de fora. Acaba não. É ruim, hein? É ruim. Ai, ai. E aí, realmente, não tem como dar conta de tudo, né? Aí, no caso, esse ano, né, eu até... No início do ano eu falei, gente, se nada der certo, eu vou voltar pra CLT, cara. Mas é mentira, né? Ah, mas Mentira, Tudo vai dar certo. A gente gente, não volta. a gente não volta. Não. A gente pode até voltar, mas a gente não passa do período de experiência, porque a gente Isso que eu se ia falar. sente sufocado, a gente não consegue. Ai, ai. Eu tive um período que eu fui trabalhar também, já trabalhando como atriz, já fazendo personagem vivo em festa. Aham. E aí me chamaram assim, trabalha aqui na recepção, uma professora minha de extensão de cílio, Aham. porque eu faço um monte de coisa. E uma coisa que Eu eu fazia, que lembro. eu parei agora, é Eu extensão de lembro cílio. dessa época. E ela, não, trabalha aqui comigo, eu tô precisando de alguém pra ficar aqui na recepção e que entenda do assunto e tal. Cara, acho que eu fiquei um mês. Eu falei, não dá pra mim. E pesa também a questão da maternidade, porque eu precisava de tempo com a minha filha e eu não tava Sim, tendo. a gente tem que Eu falei, ter. olha, muito obrigada, mas a gente não consegue. A gente Eu sou não depiladora, consegue. Isso eu continuo fazendo, assim. Uhum. Mas eu percebo que quanto mais eu me envolvo, e é engraçado, é meio que natural até. Uhum. Que quanto mais eu vou me envolvendo, né? Tipo, a Wakanda voltou agora. Eu entrei no Minha Vida Dá um Filme. E é online, né? Todo sábado. Mas é tipo 3 horas que Uhum. você fica ali. E aí tem algumas coisas que você tem que escrever durante a semana. Então, assim, toma seu tempo, né? Sim, sim, Você tem que se dedicar àquilo. sim. Aí eu reparei que as minhas depilações foram diminuindo, assim, com as minhas clientes, sabe? Aham. Algo Sim. meio que natural, assim. Sim, Sim, sim. eu acredito Mas- muito nisso, no movimento do universo. Uhum. A gente começa a se movimentar e o universo acho que vai entendendo, né? E vai retribuindo à medida que a gente vai caminhando. Porque se a gente tá parada, nada anda, né? Pelo menos Uhum. quando eu fiquei parada, nada andou. E à medida que a gente vai caminhando, vai se movimentando, um pouquinho que seja, faz uma diferença muito grande, né? Eu Muito. concilio foi a mesma coisa, a questão do universo, eu acredito muito que foi assim, eu tive esse período que eu começou a aparecer muito trabalho pra mim de teatro, e eu ainda colocava cílio. E começou que algumas clientes pararam de procurar. Uhum. E quando aparecia gente nova, era sempre algum dia que eu não podia. Sim. E aí eu cheguei a um ponto que eu tava com uma cliente fixa. E aí eu tava indo pra atender ela. E aí não tava valendo a pena, porque o dinheiro que eu ganhava, eu investi em material. Por causa Sim. de uma cliente. Aham. E aí eu entendi e falei, cara, não é pra eu ficar aqui. Sim. Né? Não tá, Sim. não tá entrando dinheiro nenhum pra mim. Eu tô só sendo legal com a Aham. Cláudia. Te adoro, Cláudia. A gente fez amizade. Falei, não, indiquei ela pra outra pessoa. E falei, cara, é isso. É o Sim. teatro. O universo tá me dizendo que, assim, sai disso aqui. É. E foca aqui, que aqui tá fluindo. É Aham. isso. Sabe? Eu acredito muito nisso também. Sim, É. exatamente. É isso, quando a gente começa. O importante é não desistir, né? Que eu acho que é a parte mais difícil. Sim. Que a gente vai se sabotando, a gente desacredita da gente. Uhum. E aí precisa vir uma pessoa de fora. Meu Desculpa. Precisa vir uma pessoa de fora pra poder dizer que é possível, né? Que a gente consegue. Não deveria ser assim, né? Mas infelizmente a gente sabe que é. Porque é muita força contrária, né? Às Tava vezes a família dependendo não muito apoia. da opinião externa, assim. Isso, da aprovação também. Acho que até pela construção da sociedade, que Aham. espera que a gente tenha um emprego formal, que faça faculdade, blá, blá, blá. Não, e a questão da grana também, né? Que É. tem gente que não dá pra ficar, tipo, esperando o que vai acontecer, né? Também Aí, tem tipo, isso. nossa, tô precisando muito, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Então você vai. Aí Sim. tu vai indo ali pro caminho da outros CLT caminhos. mesmo sem querer, Sim, né? sim, Porque tem que sim. resolver aquilo, tem que resolver a vida, É. tem que pagar a conta. A gente tava falando sobre isso, sobre o emprego formal ser um patrocinador dos nossos sonhos, que às vezes é difícil, né? A gente não quer estar ali, mas a gente entender que, de repente, naquele início, Aham. é importante, porque aquele Sim. dinheirinho ali suado e sofrido que vai patrocinar o início Com ali dos nossos certeza. sonhos, até a gente engrenar ali, sabe? É isso, é isso. Né? E Dandara, como é que você enxerga a questão da remuneração na sua profissão, né? Nas profissões, tanto como escritora, roteirista e produtora cultural. Não precisa falar de números, né? Mas assim, você acha que é uma remuneração assim que é legal, né? Supre as expectativas? Como é que tá isso pra você? Uhum. Então, eu acho que deve ser, né? Que deve chegar num patamar que as pessoas devem ganhar muito dinheiro sendo Muito. roteirista, né? Sim. Aham. Imagina, não é o meu, ainda não ganhei nada com roteiro ainda, gente. Aham. Só tô queimando a mufa mesmo, escrevendo, É pensando, isso. né?
Esses dias mesmo tava tendo a greve dos roteiristas lá nos Estados Unidos, né? E, tipo assim, são os roteiristas que estão lá escrevendo aquelas histórias mirabolantes. Então, tipo, gente, se essa galera não tá ganhando bem, Imagina, a gente aqui, meu Deus! Né, que estamos aqui começando. E aí, então, eu acho que essa coisa da arte, de acreditar, né? E a parte do dinheiro, não. Olha, sinceramente, nem sei Deus. A minha resposta pra você é essa, nem sei Daí Deus. acho importante também, então, a greve nesse sentido, como quem diz assim, olha aqui pra gente, valoriza o nosso trabalho. Com certeza, né? sabe? Porque que é a pessoa que cria a história, né? Sim. E se a gente vê, né, na real, né? Vou fazer agora aqui uma reclamação. Pode Não, fazer. até quando está se falando de filme, né? Normalmente só se fala do diretor, né? Do filme. Tem essa coisa, assim, do diretor e... Sendo aqui no que a alma Brasil da coisa é o roteiro, aqui no né? Brasil é o diretor que manda, né? Lá fora é o produtor que manda no filme, mas o roteirista ainda assim continua meio que de lado, né? E sem roteirista não tem filme, gente. Uhum. Não Simples. tem. É a alma da coisa, cara. Simples, Não tem. Não É existe. que pode, né? E aí, na produção cultural, a gente sabe que o entretenimento, ele movimenta milhões, né? Sim. Uhum. Mas a questão é você chegar nesse patamar de você ter um evento grande. E aí ainda tem uma questão pra gente, que é o evento se pague a gente, que a gente possa assim, ganhar dinheiro com isso, porque é super ok, mas que não perca, né, a essência, né? Que não perca a alma do que a gente quer mostrar e dizer às pessoas, né? Uhum. Então ainda tem esse lugar, porque o Wakanda em Madureira não é só um evento, sabe? É muito mais, assim, é um lugar... É uma bandeira, né? É uma bandeira, é um Sim. lugar educacional, onde as pessoas se conhecem, se reconhecem, né? Onde as crianças já estão ali estão junto com os mais velhos e vendo as mulheradas com os cabelão. Meu Deus, eu amo, eu quero ficar com o meu cabelo igual da minha tia, com os blecão no alto. E aí, o Wakanda em Madureira, a gente também criou mais outros 2 projetos, que é a Visita Guiada, que é esse tour que faz pela Pequena África, que a gente faz com a Luana Ferreira, a nossa guia historiadora. E aí, ela vai fazendo esse tour com as pessoas e explicando, né, toda a história do povo africano aqui no Rio de Janeiro. E, nossa, gente, é muito bom, né? Porque quando a gente pensa em povo africano no Rio de Janeiro, pensa que ela vai ficar focada na parte da escravização. E não, tem muita coisa para contar. Muita história de luta, de como a gente se virou aqui, né? Como nós fomos aí as mulheres, as primeiras empreendedoras, né? São as mulheres negras vendendo os quitutes. Então, assim, caramba, é uma visita guiada muito massa. Que a contribuição é voluntária. Eu não tenho certeza se a gente vai fazer ainda no início de julho ou não, enfim, para eu dizer aqui. Então, gente, sigam o Wakanda em Madureira no Instagram. Isso, que lá tem todas as informações. E aí também tem o Papo com Griot, que é essa conversa com esses mais velhos do movimento negro, né? Que a gente fez uma edição até no Aguibara Dudu, que foi muito legal. E aí, essa conversa dessa galera que já tá no movimento negro lutando, né? E com essa galera que tá vindo agora. E aproveitando, né? Dos louros, né? Que teve muita luta pra acontecer. Então, tem essa conexão, assim. Então, o Wakanda em Madureira é muito mais que um evento, né? É um projeto que a gente acredita que possa estar aí movimentando, né? O subjetivo mesmo, né? A mente das pessoas pretas. Um conselho. Que conselho você dá pra quem, de repente, quer começar a escrever ou começar no caminho da arte, assim, e não sabe por onde, assim? Que conselho, de repente, você daria até pra Dandara do passado que tava na dúvida se começava a escrever ou não? Ai, olha, o conselho pra Dandara do passado é escreve. Não fica pensando se vai ficar bom ou não. Senta e escreve, sabe? O que você gosta de falar, né? Qual é o seu assunto preferido? O que toca seu coração? Eu acho que nessa coisa de escrever sobre qualquer tema, ou até escrever o roteiro, tem muito sobre qual história a gente quer contar, né? Tem nesse curso que eu fiz com a Ana, ela fala qual é o coração da história. A história, ela tem que ter um coração. Ela tem que dizer algo pra você, né? Então, assim, o que essa história diz pra você que você quer dizer pra outras pessoas, né? Como que você quer que as pessoas se sintam ao acabar de ver o seu filme, ou a sua série, ou acabarem de ler, né, o seu texto, a sua poesia, né? Então, acho que a partir daí a gente tem que se conhecer pra gente saber o que a gente quer dizer e dizer. Não ficar pensando se vai estar bom, se vai estar ruim, se o português tá ok. Gente, porque eu acho que minha gramática é bem engraçada. Mas eu escrevo porque, gente, pra revisar tem depois, gente. É verdade. Escreva um livro que depois passa pelo revisor, ele vai lá e ajeita, bota as vírgulas no lugar certo. É isso. Então, acho que tem não só de
Não é de acreditar que você vai ficar rico, famoso, mas é acreditar em você, que você tem potencial, né? Sim. Porque tem, né? E a gente tem Sim. muito a dizer, porque a gente tem uma imagem do escritor, né? Quem é o escritor na mente, no coletivo das pessoas? É aquele cara branco, né? Aham. Sentado com uma Ah, barbinha. Isso, de E óculos. não, gente. Tomando um café, um chá, numa livraria. Todas nós temos histórias pra contar, né? Só que nem Sim. sempre a gente tá querendo revelar aí pro mundo aquilo que a gente sente, né? Mas a gente pode contar outras histórias, né? Sim. Mas a gente sempre tem algo a dizer. É Sim. isso. Dandara, pra gente encerrar, a última pergunta. O que é sucesso pra você? Ai, sucesso pra mim é ser feliz. Ah. Ai, gente, sucesso pra mim é ser feliz. Na vida como um todo. É, na Pessoal, vida como um profissional. todo. Óbvio que nem sempre tá tudo, né, encaixadinho, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar fazer aquilo que deixa a gente feliz. Uhum. Estar com pessoas que façam a gente feliz. E óbvio, né, que a gente vai retribuir também. Mas eu tenho muito essa coisa, assim, da felicidade, assim, na minha vida. Eu acho que eu não sou sagitariana à toa, né? Aham. Então, pra mim, a felicidade é um norte. Então, assim, se eu tô escrevendo aquele roteiro, eu tô feliz, então eu tenho que É o escrever caminho roteiro. certo. Se eu começo a escrever meu livro e me faz feliz, realmente eu tenho que escrever esse livro, sabe? Sim. É sim. mais ou menos nesse caminho. Se eu tô com aquele homem, e aquele homem me faz feliz, é porque eu tenho que estar com esse homem. Ai, É isso. isso, assim. É isso que vai movendo, né, a gente. É. Vai movendo a alma. Nossa, porque a gente tem essa obrigação mesmo de ser feliz. Sim, é verdade. Parando pra analisar. É isso, a gente não tá aqui por outro motivo. Não estamos não pra É pra ser obedecer, feliz. pra É, pra obedecer ser ordem nenhuma da sociedade, gente. A gente É. tá aqui pra ser feliz mesmo. Porque se a gente esperar alguém dar um aval, validar que a gente Aham. possa fazer isso ou aquilo. Ai, filho, Acabou. A acabou. gente vai ver infeliz pra sempre. Tem uma frase que eu li num campeonato de microconto, e aí o menino. Não era um conto, foi uma coisa bem num comentário Aham. do conto e tal. Que ele botou assim: eu espero que quando a morte chegar, ela te encontre vivo. Que aí, né, eu entendi que ele quis dizer que tem gente que tá respirando, mas já morreu, né? Só Sim. sobrevivendo, mas não tá Então acho que a vivendo. felicidade, ela tem essa coisa da vida, sabe? De você viver, assim, o mais plenamente possível, né? Que eu sei que, né, tem os pesares aí, né? Tem os probleminhas da vida, tem o machismo, tem o racismo, tem... Mas a gente tem que ir, né? Tem que tentar. Tem que isso. Porque quando a gente buscando. for mesmo de verdade, pra debaixo da acabou. terra, Aí já foi. aí não acabou, tem o que fazer adianta, mais, acabou. né? Acabou. Dandara, foi um prazer te receber aqui. Adorei te conhecer sua história de vida. Eu quero conhecer suas histórias que você escreve. É Tá, isso, adorei que te são receber. maravilhosas. Queria te agradecer também, você ter aceitado o nosso convite. E você tá aqui hoje, nesse momento que é tão importante pra gente, Sim. né? Que é um filho nosso que tá nascendo. A gente falou isso Hoje. É um filho nosso que tá nascendo. E ter você aqui, contando a sua história, dividindo um pouco dos seus sonhos, do que você acredita com a gente, é uma honra muito grande. Obrigada, do fundo do coração. Todo o sucesso do mundo pra você. Que eu já sei que você é talentosíssima, né? E eu sei que vai ser um sucesso. Tudo que você tocar, eu sei que vai ser um sucesso, porque você é incrível. Obrigada mais uma vez. Foi uma Ai, que honra ter linda. você aqui. E pra você que tá em casa assistindo a gente, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, segue a gente no Instagram, pra gente ficar bem mais pertinho, que lá a gente consegue conversar mais. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Bota sugestão de quem você quer que a gente convide pra vir aqui bater um papo com a gente. E não se esqueça, nosso vídeo sai toda segunda-feira, 7 horas da noite. E até o próximo vídeo. Até. Beijo!